Geek! Eu sou o Elon e eu adoro livros que criam o próprio tipo de poder, sendo que ele tem diversas regras extremamente complexas. Pessoal, resenha de hoje é resenha de livro que vocês pediram, tá galera? Resenha de uma editora relativamente nova no Brasil, deve ter mais ou menos uns 2 anos, esse ano é o segundo dela, não que eu muito me engane. Estou falando do livro A Quinta Estação, de N.K. Jemisin. Jemisin. O nome é meio confuso, pelo menos pra mim, né, galera? Pessoal, essa resenha, ela é um pouquinho diferente. O livro em si, a grosso modo, me lembrou muito X-Men. Pra quem não sabe, X-Men, quando ele foi criado, pelo menos parte do mote dele, era com relação ao racismo que estava tendo nos Estados Unidos, que ele era muito forte, ainda é em certas partes. Então vamos para a história. Eu não consigo ir direto para ela sem explicar sobre a magia e as estações desse mundo. Primeira coisa, a magia, os orogenes. Os orogenes, o que eles são basicamente? São pessoas que elas conseguem mexer na Terra. Eu não tenho outra explicação. E isso também é uma explicação muito ampla, porque eles também conseguem congelar coisas. É estranho. Eles pegam a energia de algum lugar, o calor de algum lugar, e redirecionam, normalmente para a Terra. Eles usam como base a Terra, então eles conseguem gerar terremotos assim. E é uma mutação, dá a entender que é uma mutação no corpo de uma pessoa, e que ela consegue passar de pai para filho, de mãe para filho, e tanto faz, tá? Só que todos os orogenes, eles são vistos como párias. Se uma vila, sabe aquelas vilas no meio do nada, tem um orogene, esse orogene vai ter muita sorte de sobreviver, porque o pessoal da vila vai ficar com medo de espancar ele até morrer. Outros vão ser um pouquinho mais adaptáveis, vão mandar eles para o fulcro, que é basicamente uma escola onde os orogenes são criados. E por que os orogenes são importantes? Porque eles são muito importantes nesse mundo. Esses mundos têm terremotos à torta e à direita. Você não entende direito onde é que é a época aqui. Você entende que é um futuro muito distante. Que a Pangeia, lembram da Pangeia? A aula de história? Então, ela já se formou e se desformou mais de uma vez. Então é muito estranho esse sentido. Galera, os orogenes, eles coordenam esses tremores, então eles não deixam eles acontecerem com tanta frequência. Só que mesmo assim eles acontecem. E é aí que entra as estações. Mais específico, a quinta estação. Primavera, verão, outono, inverno. Normal. Só que existe a estação da morte. A estação da era do inverno, sabe? Aquela era glacial que destruiu os dinossauros, então algo similar. Onde o tremor acontece de tal forma que sobem poeiras e afins, tapam a luz do sol, o pessoal se ferra, precisa de comida. Gente, é um mundo caótico, é um mundo que cão come cão e mesmo assim a galera consegue se estruturar. Eles se estruturam em vilas, se estruturam com pessoas que lideram, com pessoas para fazer o trabalho braçal, com pessoas para poder controlar o dinheiro, com pessoas que... médicos. É muito tenso. O livro em si, a literatura é pesada. Nossa história começa com Essum. Essa é a única crítica que eu faço ao livro. É uma crítica muito, muito, muito pesada, me irritou muito, tá? O livro é dividido em 3 personagens. A principal, que o livro diz, meu cabelo tá estranho, desculpa. O principal que o livro diz é Essum. É uma mulher nos seus 40 e tantos anos, que ela chega em casa e o filho dela tá morto, espancado pelo próprio pai. O filho dela era um orogene. Ela é um orogene. Ela passou isso pro filho e pra filha. O pai não sabia que ela era porque ela é muito treinada a ponto de controlar, só que ele não sabia que o filho era. Quando ele descobriu, ele espancou o filho até a morte. O que ela fez? Pegou suas coisinhas, levantou, eu vou atrás desse filho da puta, pegar a minha filha e matar ele. Simples, rápido, prático e fácil. Por que os capítulos dela me incomodaram tanto? Eles não são nem em primeira pessoa, nem em terceira pessoa. Ele é uma conversa, tá? Ele não é assim, Essum foi lá e fez isso, e fez aquilo. Ou Essum falando, e eu fui lá e fiz isso. Não. Você, o leitor, é Essum.
o leitor que vai fazer as coisas. Então o livro fala, você vai, chega na sua casa e seu filho está morto. Você para e você chora. Isso me irritou muito. Nossa, me irritou demais. Mas valeu a pena continuar. Segunda personagem da nossa história é Damaiá. Damaiá é uma garotinha. Ela não tem nem 10 anos direito. Ela acabou de ser descoberta como orogene. Teve uma briguinha no colégio, ela foi empurrada, ela usou os poderes de orogene pra sobreviver, por causa que a queda ia machucar ela bastante. A família descobriu, prenderam ela, porque a galera ia querer matar ela. Eles contrataram o Fulcro. Como não contrataram? Entraram em contrato com o Fulcro pra vir buscá-la e tentar não, né? E treinar a garota. E a nossa última personagem, Zenith. Zenith já é uma mulher na média de seus 20, acho que quase 30 anos, se deixar. Ela já está no Fulcro. No Fulcro é interessante que eles têm uma classificação de anéis. De 1 a 10, quanto maior, mais sorte. Ela é uma orogene de 4 anéis. Ela é designada a ficar com Alabaster, um orogene de 10 anéis para uma missão. A dele, vocês vão descobrir durante a história, a dela, engravidar dele. Simples. Simples. Por quê? Para gerar mais orogênios poderosos, que todos os filhos de Alabaster têm chance de ser um orogênio de 10 anéis. Isso é muito, muito bom. Só que Alabaster, ele não é que nem a maioria dos orogênios do Fulcro, que gosta do que é ou não. É muito estranha essa relação dos orogênios. Alabaster, ele odeia o que ele é. Não é que ele odeia, ele acha que é errado o controle que existe sobre os orogênios. Sobre pessoas criadas para controlar os orogênios e matá-los, no piscar de olhos. Qualquer que seja o motivo. Os orogênios, eles têm uma denominação chamada de Hoga. Hoga foi baseado em uma palavra em inglês, niga. Que niga é uma forma extremamente pejorativa de você tratar uma pessoa negra. Então, tipo, é o pejorativo do pejorativo do pejorativo do pejorativo. E tem essa denominação para os orogênios de Hoga. De tal forma que, se uma pessoa chama o orogênio de Hoga, ela tá insultando mesmo, o maior insulto que aquela pessoa pode receber. Mas Alabaster, ele não tem esse medo disso. Ele fala, não, eu sou, ponto final. E eu sou o que eu sou, eu vou aceitar isso. Ele veste o manto do orogênio como escudo, como ataque, como tudo. E ele gosta. É estranho, eu sei que estou entrando um pouquinho em contradição, mas vocês precisam ler o livro para entender. E essas histórias, elas ficam se intercalando. Na história de Essum, e se vocês lerem o livro, vocês vão entender por que eu estou dizendo na história de Essum, acabou de acontecer uma estação. Ela acabou de começar. O tremor que gerou essa estação foi tão grande que a vila de Essum só foi poupada por um motivo. Porque ela estava lá. E ela conseguiu controlar os tremores para não destruir a vila dela. Só que o que vem vir depois? Hein? A história de Damaiá é todo o controle que a garotinha ela precisa fazer no Fulcro para aprender a ser um orogene. E a história de Zenith é ela aprendendo a ser uma orogene com Alabaster. Porque ela é 4 anéis e ele 10. Ele ensina muito pra ela. É engraçado que os dois se odeiam. Essa é uma interação muito legal. Porque eles não se suportam. Um olha pro outro, quer matar o outro. Eles não se aguentam. Só que ela precisa engravidar dele. Precisa. Foi ordens superiores. E ele precisa ensinar o que ele pode pra ela. Isso é muito... A história do livro é muito densa. O livro é muito bom, gente. Ele termina num gancho, filho da puta, tá? Não tem outra definição. É aquele gancho que você fecha a última página e fala, caralho, eu quero a continuação. Ele tem as explicações sobre todas as estações. Quando é dito estação no livro, entendam-se. É uma quinta estação onde a humanidade teve que se reinventar para poder sobreviver, ok? Ele tem toda uma explicação sobre quinta estação, sobre orogênios e fulcros. A autora, a Geminsin, nossa, é horrível falar o nome dela. A autora, ela se aprofundou muito, ela criou regras, ela criou fraquezas, foi
maravilhoso isso, eu adoro histórias bem estruturadas assim com relação aos poderes. Como eu sempre faço, galera, o trecho que eu mais gostei do livro. É difícil, na mitologia, na história do livro, você estruturar lugares em específico para sempre ter um orogene. Então existem as estações de controle. Estação de controle, eu acredito que esse seja o nome. Que são pequenos prédios, tá? Que lá sempre tem um orogene controlando a movimentação das placas tectônicas daquele lugar. Para o quê? Para se ter um terremoto, ele controla a movimentação e não destrói tudo que está por perto. Alabaster, ele fala uma coisa muito interessante para Zenith quando eles estão viajando para a missão, tá? Que é, todo mundo deveria entrar numa dessas estações para entender todos os orogenes, para entender o que é, porque nenhum orogene vai lá, não precisa, tá tudo funcionando. Eles são forçados a ir em uma, e quando eles chegam lá, Zenith fica traumatizada, ela fala, gente, é isso? E é de tal forma que ela começa a compreender muito mais Alabaster. Por que ao mesmo tempo que ele odeia tudo isso que fazem com os Rogas, com os orogenes, ela aceita e entende, precisa mudar. Pessoal, essa é a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curte, compartilhe aí embaixo. Sinta alguma outra resenha que vocês querem, vocês sabem que eu vou atrás, que eu dou um feedback pra vocês. Pessoal, até a próxima!